Bom, gente, então vamos começar, né, os trabalhos aqui no simpósio, a poesia e suas margens. É um simpósio que realmente propõe pensar e refletir as poéticas que acabaram sendo deixadas realmente às margens, né, ou seja, muitas vezes esquecidas, muitas vezes por questões políticas, por questões econômicas. Então, muitas das vozes poéticas brasileiras, não só brasileiras, latino-americanas, enfim, africanas, caíram aí no ostracismo, algumas sendo retomadas, isso é um processo de revisão, né, da historiografia literária brasileira, peruana, colombiana, boliviana e assim por diante. E a ideia do simpósio é trabalhar nesse sentido, né, trazendo essas vozes que não aparecem tanto nos eventos, né, que não são muito estudadas, tudo bem? E aí, como a rádio é nossa querida, daqui a pouco eu tenho certeza que ela chega, eu vou começar, né, apresentando, então, a Larissa Emanuele da Silva Rodrigues de Oliveira e Alexandra Araújo Monteiro. Elas trazem o trabalho Entre Rios Vermelhos e Abrigo da Semente, uma análise sobre o corpo feminino em poemas da recordação e outros movimentos de Conceição Evaristo. Então, Alexandre e Larissa, vocês têm 15 minutos para a apresentação. Mais uma vez, obrigada pela inscrição aqui no simpósio. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar de forma muito especial todos que estão presentes. A Alexandra vai nos apresentar e iniciar o trabalho, e é um grande prazer estar aqui no evento. Eu reforço as palavras da Larissa, né? E como a professora bem apresentou, eu me chamo Alexandra de Monteiro e a Larissa de Oliveira, e nós vamos apresentar o nosso trabalho intitulado Entre Rios Vermelhos e Abrigo da Semente, uma análise sobre o corpo feminino em poemas de recordação e outros movimentos de Conceição Evaristo. Então, pensando nisso, o nosso trabalho ele vai objetivar perceber de que maneira o corpo feminino ele vai ser pensado em alguns poemas da obra, os poemas da recordação e outros movimentos da Conceição Evaristo. E para fazer esse trabalho, nós escolhemos alguns poemas, né, que é o Eu Mulher, A Noite Não Dorme nos Olhos das Mulheres, o poema Fêmea Fênix, o poema Frutífera e da Calma e do Silêncio. Mas por questão do tempo, né, nós, no caso, nessa apresentação, selecionamos apenas 2 para ser analisado, que é o poema Eu Mulher e o poema Frutífera. E esses poemas, eles vão destacar uma voz poética que ela deseja versar sobre o âmago das coisas, na quais o corpo, ele se une à palavra, e ele vai materializando-se nos versos. Nessa perspectiva, o nosso trabalho pensa uma comparação teórica entre Oyeronke Oyeyemi e Merleau-Ponty, e nós trabalhamos inicialmente a invenção das mulheres numa biológica ocidental, da autora nigeriana, que nessa obra, que é resultado da sua tese de doutorado, vai destacar um argumento central. Não havia mulheres definidas estritamente pelo gênero. A identidade de homens e mulheres era relacional na sociedade iorubá, num período anterior à colonização. Então, antes da instalação desse pensamento ocidental, a sociedade iorubá era definida pelo critério de senioridade, ou seja, a idade cronológica. Por exemplo, os mais velhos é que começavam todas as relações sociais. Então, Oyeyemi explica que o conceito mulher, né, utilizado em sua pesquisa, é derivado da experiência e história ocidentais, em que o leitor... nós colocamos esse fragmento para que vocês compreendessem de que maneira o termo mulher se dá na sociedade iorubá, para que nós pudéssemos entender. A nossa sociedade ocidental é marcada pelo determinismo biológico. Para que nós entendamos o que é mulher e o que é homem, nós utilizamos a visão e o corpo
ao ver o corpo, nós definimos o que seria uma mulher e um homem, e na sociedade iorubá isso é diferente. Pode passar, Alexandre. Então, a biológica seria um termo usado por o Yeronke, criado por ela, né, que mostra que existe uma lógica cultural do Ocidente em que a biologia vai fornecer a explicação para a organização do mundo social. Então, quando se trata de explicar diferenças de gênero, raça e classe, nós temos aí as mulheres e os negros como outro. Então, existe a perda das características originais, porque quando se pensa uma lógica cultural do Ocidente, nós vamos ter aí uma biológica que vai criar a lógica do corpo, como eu havia falado para vocês. É o determinismo biológico, segundo o Yeronke, que vai definir as nossas relações sociais, enquanto o Ocidente. Pode passar. Então, homem e mulher, né? Então, nós temos aqui as categorias Okurim e Oberim, que se referem a macho e fêmea, mas, vale ressaltar, elas não podem ser traduzidas para o inglês, né, male ou female, e isso no contexto de pesquisa da autora nigeriana, porque essas categorias iorubás, elas se aplicam apenas a seres humanos. Então, nós pensamos, pelas duas razões destacadas, a socióloga afirma que Okurim e Oberim são categorias melhor traduzidas como referência ao macho anatômico e à fêmea anatômica, respectivamente. Ambos os termos significam apenas as diferenças fisiológicas marcadas. Não existe uma conotação hierárquica como na nossa sociedade ocidental. Então, quando nós pensamos as duas categorias, Okurim e Oberim, nós estamos pensando no macho e na fêmea anatômicos. Mas, por exemplo, numa conversa, o gênero será a categoria de preocupação apenas se nessa conversa ambos se referirem a questões de reprodução, mas se não haver nenhum assunto relacionado a isso, o gênero não será especificado. Pode passar. Então, aqui um exemplo que define melhor, para nós pode soar estranho, né? Mas esse exemplo define um pouco o que seria pensar uma sociedade que estaria desenvolvendo suas relações por critérios de senioridade. Quem estava com você quando você foi ao mercado? A resposta em inglês seria, com meu filho, enquanto em Yorubá, homomi, com a minha cria ou prole. Caso a anatomia da cria fosse relevante para a situação, então a mãe iorubá diria, com a minha cria o macho ou com a minha cria a fêmea. Pode passar. E dando continuidade que a Larissa estava falando, a gente passa a falar agora um pouco sobre o Merleau-Ponty, para pensar esse corpo como um elemento que define a existência. E a gente vai perceber que o Merleau-Ponty ele vai ilustrar muito bem essa questão do pensamento ocidental, já que ele entende que o corpo ele é o meu ponto de vista sobre o mundo. E esse corpo, ele vem dizer que ele possui uma dimensão material, então é o meu corpo, né? O corpo ele vai definir e nortear a existência. E aí a gente vê que essa materialidade do corpo ela vai se referir ao vínculo que ele estabelece com a vida biológica, uma vez que utilizamos os sentidos para significar nossas experiências. Então, é através do corpo que eu vou significar essas experiências, que eu vou poder ouvir, viver. E aí, Merleau-Ponty também, ele vem dizer que isso é que consiste a existência corporal, pois a união entre o corpo e a vida biológica é o que concede uma verdadeira presença ao sujeito no mundo. Dessa maneira, entendemos que essa relação é o que define o processo de corporalização. Então, através do Merleau-Ponty, a gente compreende que a nossa existência ela é corporal. E aí, pensando no que Merleau-Ponty fala, a gente pode aproximar ele com a própria Yeronke, quando ela vem falar sobre essa ideia da biológica, né? Que ela vem dizer que na sociedade ocidental existe esse processo de corporização, ela se dá através das relações sociais com base no corpo. Então, o corpo, o gênero, a raça e a classe, nessa ordem,
ela acaba por definir as hierarquias sociais, definindo padrões e diferenças. Então, a gente compreende, através dos autores, que esse corpo, ele vai ser base dessa organização social. E aí a gente pode também retomar a Hierome, quando ela vai identificar essa predominância da visão, pois é assim que o corpo está sempre em vista e à vista. E é o que se faz com que ele tenha uma presença intensa no Ocidente. Então, ela reconhece que esse corpo, em relação ao Ocidente, ele está sempre à luz dos holofotes, como o próprio Merleau-Ponty vem dizer. E a gente pensando no Merleau-Ponty, ele vem dizer que não só que essa presença intensa do corpo, ela é percebida não somente por ele entender a existência como corporal, mas também pela compreensão de que a existência ela se efetiva na relação com a visão. Então, para ele ser para as cores e para luzes pela visão. A partir do momento em que a visão ilustra e significa o mundo, o indivíduo ele vai efetivar a sua existência, porque ele vê o mundo em sua volta. É assim que o corpo ele se torna um ponto de vista sobre o mundo. Então, a gente vê na sociedade iorubá, né, com a Hierome, que há essa predominância de uma cosmopercepção, e no caso da sociedade ocidental, através do Merleau-Ponty, a gente vê essa sociedade baseada através da visão, dessa cosmovisão. E aí a gente pode também colocar em destaque quando ele vem dizer que, quando se trata de pensar o corpo, ele é designado por meio de sua alteridade, ou seja, falar dele significa falar sobre as minorias, mulheres, negros, judeus, pobres, grupos qualificados como diferentes. Então, esses corpos, eles são meio que categorizados e eles passam por um processo de corporização. Então, a gente compreende assim que o corpo é, então, o local e o motivo das diferenças. Dessa maneira, a gente vai perceber duas categorias elas são formadas em oposição binária. Então, o homem como esse ser da razão e a mulher do corpo. Então, a gente vê que essa mulher ela passa por esse processo de corporização e ela vai assumir esse lugar do outro, né? Esse outro que é o corpo. E aqui nós vamos perceber de que maneira a nossa comparação teórica vai situar esse corpo negro feminino, pensando a poesia de Conceição Evaristo. Nós vamos ver que a obra analisada dispõe de 66 poemas, divididos em 5 grupos. Essa divisão é marcada por pequenos textos, nos quais a voz poética desenvolve uma espécie de apresentação sobre o conjunto dos poemas. A obra em si não dispõe de uma divisão específica, como aqui nós geralmente vemos em livros divididos por capítulos ou outros livros de poesia. Então, assim, os textos que antecedem o conjunto de poemas cumprem a função de divisão da obra. Pode passar, Alexandre. Então, o primeiro poema, Eu, Mulher, nós vemos um corpo responsável pela reprodução. Os 2 poemas foram escolhidos de forma muito estratégica para que nós percebêssemos, e vocês que estão nos assistindo, como as vozes poéticas, as vozes narrativas, são atravessadas por essa cosmovisão do Ocidente, ao mesmo tempo em que nessa comparação teórica chega a ser impossível não ser pensada, não pensar em questões corporais. Então, dentro das diferenças no que se refere à comparação teórica que nós explicitamos, nós vamos perceber que, enquanto mulher, é sempre um atravessamento que irá interferir seja na escrita ou na própria vida empírica, questões corporais e questões de domínio ocidental. Então, na primeira estrofe, nós temos o seguinte: são versos que mostram ornamentos femininos, vamos dizer assim. Uma gota de leite me escorre entre os seios, uma mancha de sangue me enfeita entre as pernas. Temos aqui ornamentos que vão definir o que seria uma mulher, porque na segunda estrofe, essa mulher diz que inaugura a vida em rios vermelhos. Então, nós vemos que os elementos da primeira estrofe
contribuem para que as estrofes seguintes definam o que seria uma mulher. Então, na segunda estrofe, essa mulher se define como um ser que inaugura a vida, e na terceira estrofe, essa mulher é um abrigo da semente, essa semente masculina que vai determinar de que maneira será a vida biológica. Além disso, essa mulher se define como um moto contínuo do mundo. Então, quando nós pensamos nesses ornamentos femininos, né, que compõem o que seria o significado de ser mulher, nós temos aí a natureza passiva da visão presente, né, como nós vimos em Oyeumi e nós vimos também em Merleau-Ponty. E vale destacar que o corpo está sempre em vista e à vista para o domínio ocidental, como Hieronque explica e como Merleau-Ponty define o corpo. Então, nós temos aqui a presença de uma biológica ocidental. No primeiro poema, nós temos uma mulher que fala de si pensando estritamente o seu corpo. Pode passar, Luiz. No outro poema, chamado Frutífera, a gente vai ver um corpo fruta que ele se oferta aos olhos e à boca do ser desejado. E aí o poema diz o seguinte: da solidão do fruto de meu corpo ofereço as minhas frutescência, casca, polpa, semente. E vazada de mim mesma, com a demesura gula, apalpo-me e oferta a fruta que sou. Então, aqui a gente percebe uma voz poética que está se descobrindo, né? Que, no ato da própria masturbação, de se redescobrir. E aí a gente percebe também essa questão da metáfora, né? Desse corpo enquanto fruta, né? E a gente vai ver também que esse corpo ele vai ser colocado e ser visto em vários níveis, tanto na questão corporal, subjetivo e sentimental. E no caso dos últimos versos, essa voz poética, ela explora, a gente percebe que ela vai explorar a sua sexualidade como um ato de descobrimento para conhecer a si mesmo. E à medida que a gente faz isso, que a gente percebe toda essa questão, a gente pode retomar o pensamento do Mbembe no seu livro A Crítica da Razão Negra, quando ele vai falar sobre a consciência da mulher negra, quando essa mulher negra, ela passa, né, a ter consciência e passa a falar por si mesma, né, ela passa a ser agente de sua própria história. E aí a gente vai perceber também que esse autoconhecimento, ele também vai ser desenvolvido na segunda estrofe, quando diz o seguinte: mastigo-me e encontro o coração de meu próprio fruto, caroço aliciado, e entupir os vazios de meus entrededos. Pois e a gente percebe que a voz poética, ela toca o seu próprio corpo e ela entende que ela pode ser valorizada tal como um fruto saboroso, apalpando-se nos entrededos. E aí a gente também compreende que esse entendimento sobre si mesmo e sobre o seu próprio corpo, ele vai colaborar para um amadurecimento da fruta, que na verdade é o corpo feminino entregue ao desejo, como na última estrofe do poema, que vem dizer o seguinte: da partilha do fruto de meu corpo, ofereço as minhas frutescências, e ao leve desejo roçar de quem me acolhe, entregue-me aos suaves e úmidos gestos de indistintas mãos. Então, aqui nas nossas considerações finais, o nosso referencial teórico foi composto por Oyeumi, Merleau-Ponty e Mbembe. No trabalho escrito, nós usamos mais autores, mas considerando o tempo, nós destacamos somente os 3. Então, esse referencial teórico nos ajudou a compreender o pensamento ocidental e de que maneira a colonização impactou o corpo negro feminino e as relações que esse corpo poderia vir a ter no âmbito social. Então, os respectivos teóricos nos auxiliaram a perceber o processo de alteridade no que se refere à mulher, que é desenvolvido pelo olhar masculino, branco, europeu e colonial. Então, os poemas mencionados permitiram ampliar nossa percepção sobre o corpo negro e feminino, situado nessa segunda escrita da história, que é a consciência negra do negro, em que ele fala por si. Então, nesse caso, nós vimos que a voz poética de Conceição Evaristo está inserida nessa segunda escrita da história. Nós temos uma mulher negra que fala por si. Então, nós observamos que a voz poética da escritora buscou refletir, comentar e perceber
o corpo negro feminino em alguns aspectos, força e capacidade de luta, autoentendimento, sexualidade e considerando a palavra que se transforma em verso. Muito obrigada, pessoal. Gente, eu vou bater palma. Um som. Obrigada. Uma coisa muito estranha agora, né? Gente, parabenizar as meninas, uma apresentação extremamente didática, pontual, e trazendo esse olhar, né, tão sensível, né, porque a poesia da Conceição, ela exige, né, essa sensibilidade, e também um olhar teórico profundo, né, muito feliz. Eu fico feliz porque foram minhas alunas de graduação, eu vejo como que estão caminhando de forma brilhante. Gente, antes de eu passar para a próxima comunicação, a nossa querida monitora, ela colocou: comunicadores, coloquem o nome e o e-mail aqui no chat para confirmação de presença e emissão de certificados, tá bom? Então, aqueles que vão apresentar, por favor, coloquem aqui no chat. Bom, dando continuidade à nossa programação de hoje, nós temos, então, Deise. Tudo bem, Deise? Está pronta? Posso apresentar? Pode sim. Então, a Deise Gabriele Machado Brito, ela trouxe a comunicação intitulada Perspectiva Decolonial dos Poemas de Rita de Cássia Oliveira, entre a concessão e o renascer para ser mulher. Então, eu passo para a Deise, sabendo, Deise, que você tem 15 minutos para a sua apresentação. E, gente, no final a gente pode dialogar, debater, enfim, vamos deixar lá para o finalzinho. Então, o tempo é seu, Deise. Obrigada. Me confirmem só se o slide está compartilhado. Sim. Certo. Se você quiser ampliar a tela, não tem problema, mas dá para enxergar, sim. Aqui no meu está ampliado. Eu vou passar para ver logo se tá tudo certo, que às vezes não passa, né? Tá passando aí? Não. Então, eu vou interromper para compartilhar de novo. Um momento. Tá. Mas se não der, deixa sem estar ampliado mesmo, tá? Agora foi? Peraí. Sim. Isso. Tira ali, coloca ocultar no compartilhar. Isso. Tá ótimo. Então, bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Deise, sou aluna do programa de pós-graduação de Letras do campus de Bacabal, pela Universidade Federal do Maranhão. Sou orientanda da professora Cristiane, e o título do meu trabalho, como já foi apresentado, é Perspectiva Decolonial dos Poemas de Rita de Cássia Oliveira, entre a concessão e o renascer para ser mulher. Então, primeiro conceituando, fazendo lá dentro do próprio simpósio, né, que fala sobre a marginalidade, a gente pode pensar como a autoria feminina da nossa literatura já está situada nesse campo de marginalidade, né? Quando a gente volta lá no século XIX, pensa na formação da nossa literatura, na formação do cânone, quando foi instituída essa literatura que buscava a nacionalidade, buscava uma identidade, as mulheres não foram inclusas, né? Mas, felizmente, tem crescido esse movimento de revisitação, que tem alcançado muitas autoras, que elas passaram despercebidas ou que caíram em ostracismo. No entanto, a gente pode perceber que na literatura de autoria feminina contemporânea, isso não tem sido tão enfático. Claro que nós temos os nossos expoentes, temos, por exemplo, como as meninas apresentaram, a Conceição Evaristo, que é uma autora contemporânea, né? Entre outras, só que quando a gente para pensar na nossa literatura de autoria feminina propriamente maranhense, acredito que os colegas também sejam maranhenses, né? A gente está no simpósio dentro da Federal do Maranhão, então quando a gente para pensar nas autoras maranhenses, quais os nomes contemporâneos que nos vêm à mente, né? E por isso que eu trouxe a Rita de Cássia Oliveira, que é uma autora contemporânea, uma autora ainda viva, e traz essa ideia de que a gente precisa valorizar também essa literatura contemporânea, não deixar para que ela seja resgatada daqui 50, 100 anos, como aconteceu com tantas autoras, né?
E nesse sentido, eu não sei se os colegas conhecem a autora, então eu trouxe uma breve apresentação sobre ela, que ela nasceu e ainda vive em São Luís, passou um tempinho fora para estudar, mas atualmente ela ainda vive em São Luís, é graduada em Filosofia pela Federal do Maranhão, mestre e doutora em Filosofia pela PUC de São Paulo, professora da Universidade da Federal do Maranhão, e esteve ligada à militância de esquerda na política estudantil, quando ainda estudante de filosofia, na política partidária e ideológica, tem participado de comunidades que buscam o bem-estar social, como o Centro de Cultura Negra, Grupo de Mulheres da Ilha, Comissão de Justiça e Paz, entre outros. A gente pode perceber como ela é ativa, né? Está em volta desses movimentos ativistas e isso vai ser refletido dentro da poesia dela. E as suas obras literárias são Renascer Mulher, que é de 1983, que é de onde foram retirados os poemas que vamos analisar, e o poema Poieses, de 2000, e a obra Poieses, de 2007. Então, como objetivos, temos o objetivo geral de fazer uma leitura decolonial dos poemas Renascer e Conceição, que estão na obra Renascer Mulher, da Rita de Cássia Oliveira. E como objetivos específicos temos perceber como são problematizadas as categorias de gênero dentro dos poemas, refletir como os poemas apontam para o patriarcalismo como processo antigo, que ainda reverbera, e analisar como os versos de resistência apontam para a existência da colonialidade do ser e do poder. Então, pensando nessa abordagem decolonial, eu trouxe alguns conceitos para explicitar um pouco dessa teoria, que o Maldonado Torres vai apontar como esse termo decolonialidade vem trazer dois lembretes chaves. O primeiro é que a colonialidade continua existindo em suas diversas dimensões e também que a colonialidade pode continuar existindo fora desse ambiente de política colonialista. Ou seja, por mais que esse período de colonização tenha passado, ele deixou diversas marcas na sociedade que vem fazer essa relação binária entre o colonizador e o colonizado, o dominador e dominado, e que isso é refletido, inclusive, na questão do gênero. Dayá Lugones vai apontar o conceito de colonialidade de gênero, que ela vai falar sobre a interseccionalidade. Ou seja, quando a gente vem a pensar numa escala hierárquica, em primeiro lugar vem um homem branco, logo após a mulher branca, após o homem negro e, por último, a mais submissa é a mulher negra. Então, essa mulher negra vem a ser atravessada pela interseccionalidade de raça, de gênero, e também vem entrar a questão de classe. Então, essa mulher é a mais subjugada, a mais submissa, a mais inferiorizada. E nesse sentido, né, de como o patriarcado vem reverberar na imagem dessa mulher, a Segatto vem trazer que, após essa era de modernidade, colonialidade, o patriarcado vai ser de alto impacto, e que ele vai compor de diversas artimanhas para tirar e desapropriar a subjetividade, a corporeidade da mulher. E outro conceito importante para a gente pensar também é o da Susana de Castro, que ela vai falar sobre a condescendência, e como essa é uma estratégia patercolonial de poder, ou seja, patriarcal e colonial, de ditar como a mulher deve se comportar, de como a mulher deve ser submissa, deixando ela assim em estado de condescendência. Então, esses conceitos são importantes para a gente pensar os poemas da Rita de Cássia, que ela vai abordar muito sobre essa questão do patriarcalismo, da concedência e da submissão feminina. E aqui eu trouxe o poema Renasci. Quero despertar, o bem me quer da história, e a cada folha amarelecida e carcomida pela sífilis do machismo, jogar no abismo do tempo. E não colocar mais flores, mas raízes fincadas por mãos calorosas e regadas não com as lágrimas, mas com o suor de quem lutou por ser inteira. E do segredo que o século me revestiu, quero ser berro cada vez mais forte, mais audaz, e sair rasgando todas as bocas amordaçadas pelo silêncio do bem comportado. E não me degenerarei, serei pura. Não quero ser só bandeira, antes serei atos na praxis de um vir a ser, párida em convulsões de uma nova era. E ressurgirei inteiramente mulher. Então, quando ela vem apontando nesses primeiros versos, né? Quero despertar, o bem me quer da história. A gente pode pensar, quem vem a ser esse mal me quer da história? Por que precisa despertar esse bem me quer, né? Quando a gente pensa naquela escala hierárquica que eu falei anteriormente, quem é essa mulher quase que amaldiçoada na história?
Então, essa mulher negra, né, e ela vai apontar também como esse vem ser um processo antigo, já dessas folhas amarelecidas e carcomidas, como esse é um processo antigo, mas que ainda sobrevive e que deixa muitas marcas. Marcas que são deixadas pela sífilis e machismo. Então, quando a gente vai pensar o que é a sífilis, é uma doença sexualmente transmissível. Né? Então, o que vem a ser esse machismo? Não vem também a ser essa doença sexual que vem fazer esse binarismo de gêneros entre homem e mulher? E também transmissível, né? Já que ela é passada de geração a geração para sobreviver tanto tempo. E ela vai apontar como essa doença sexualmente transmissível, ela precisa ser ultrapassada. Não precisa mais ser amenizada, não precisa mais ser aceita. Não, já deu. É jogar no abismo do tempo. E não colocar mais flores. Então, a gente pode pensar essas flores, né, como uma simbologia para algo como harmônico, algo como natural. Inclusive, no dicionário de símbolos do Chevalier, ele vai apontar que as flores, elas representam algo harmonioso, representam o amor, algo belo, né? Então, ela vai falar, não colocar mais flores, então, não aceitar mais essa situação de submissão, aceitar como se isso fosse algo natural. Mas raízes fincadas por mãos calorosas. A gente pode perceber também essas mãos calorosas como uma simbologia para relacionar a esse trabalho que era destinado a essas mulheres que trabalhavam na lavoura e que ainda hoje, na imagem da mulher negra, ela ainda é associada a esse trabalho mais braçal. E ela vai falar, né, regadas não com as lágrimas, então não mais com esse sofrimento velado que a mulher tem que aceitar, mas com o suor de quem lutou por ser inteira. A gente pode perceber esse suor como símbolo para a resistência. E daí ela prossegue na segunda estrofe que do segredo que o século me revestiu, ou seja, essa mulher foi por tanto tempo calada, por tanto tempo velada, né? Quero ser berro cada vez mais forte, mais audaz, sair rasgando todas as bocas amordaçadas pelo silêncio bem comportado. Ou seja, deixar de lado essa condescendência, essa submissão da mulher. E quando ela vai falar, não me degenerarei, serei pura. Também ela vai a gente pode remeter à questão da apropriação, novamente, da subjetividade, que a Rita Segato vai falar, né, que há uma desapropriação da subjetividade. Então, quando ela fala que só assim serei pura, a gente pode pensar na recuperação da subjetividade e na recuperação da essência de ser o que se é. Então, a mulher ela não é esse ser que quer ser calado, que quer ser sempre esse bem comportado. E quando ela consegue reverter esse quadro, aí sim que ela pode ser pura. E na última estrofe, quando ela diz, não quero ser só bandeira, mas quero ser praxis de vir a ser. Ou seja, ela não quer que seja só um movimento teórico, só um movimento restrito a ela quer que seja um movimento prático que reverbera entre todos, né? E a gente pode remeter isso até à própria teoria decolonial, que ela sempre vai apontar que não é apenas uma teoria, mas precisa também ser uma prática. E quando ela vai falar, né, parida em convulsões de uma nova era, então precisa deixar todas essas questões ultrapassadas para se instaurar um novo tempo, para somente assim ressurgir inteiramente mulher. E o outro poema, que é o Concessão. Se me queres, aceita-me mulher, mulher semente, mulher espinho, negada pelo teu machismo, porém refeita pelo tanto de homem que és. Se me queres, sou começo, infinitude, chegada. Se me queres, vem, mas vem manso, morno, moreno, agasalhar-te sob as minhas asas de abelha rainha. Se me queres. Então, aqui novamente a gente vem ver essa simbologia, né, dessas plantas, das flores. Só que aqui ela vai apontar a diferença, né? Ser mulher semente, uma mulher que está surgindo, né? Mulher espinho. Essa mulher que incomoda, que é negada pelo machismo. Porém que se ele estiver se ele estiver aberto para aceitá-la como ela também estará aberta para ele. Então a gente pode perceber que esse eu lírico que se dirige como se fosse a um homem, né, pode também ser uma metáfora para o próprio mundo, para essa mulher que está ressurgindo, essa mulher que incomoda, mas que assim como
como ele pode estar aberto para aceitá-la, né, nessa mulher, nesse seu ressurgimento, ela também pode aceitá-lo. Então, é essa troca. E eu não trouxe considerações finais, porque esse é um trabalho que ainda está em desenvolvimento, e eu trouxe aqui algumas das minhas referências. E obrigada. Obrigada, Deise, pela apresentação também muito boa, né? Então, as mestrandas aqui do programa de pós-graduação em Letras de Bacabal apresentando seus trabalhos, né, com verticalidade, com embasamento teórico, enfim, está muito bacana. E é muito curioso, meninas, como essas escritoras dialogam, né? Depois seria interessante aí pensar numa perspectiva comparativa, não sei. Eu deixo a dica aí para vocês. Bom, agora dando continuidade aos trabalhos, o Antônio Augusto do Canto Lopes Filho trouxe a comunicação intitulada Haverá Festa com o que Restar, a poesia bicha de Francisco Malman. Então, Antônio, também tem 15 minutos, o espaço é seu, e mais uma vez, obrigado pela inscrição aqui no simpósio. Eu que agradeço. Vou ver se consigo botar a apresentação por aqui. Mais uma vez, ressalto que no fim das apresentações podemos dialogar um pouco, fazer algumas perguntas, enfim. Vocês conseguem ver? Ainda não. Vocês conseguem ver? Ainda não. Ainda não. Agora, espera aí, está surgindo. Isso, agora sim. Tá bem. Ok, vamos começar. Bem, bom dia a todos e todas as pessoas que aqui estão. Gostaria de agradecer a oportunidade do evento, né, de partilhar essa comunicação com vocês. Bem, o título, primeiramente, sou Antônio, né, do Canto Lopes, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em literatura da Universidade de Santa Catarina, e o título da minha comunicação é Haverá Festa com o que Restar, a poesia bicha de Francisco Malman. Vamos lá. Bom, eu vou acompanhando o texto para não perder nenhum tipo de tempinho, que pode parecer muito pouco, mas é bem rápido, né? Então, o que for dito aqui ainda é o início de conversa, né? Um preâmbulo para os próximos passos que possivelmente virão. Esta comunicação veio de uma faísca minha ao chegar à página do evento, ler os simpósios e, por meio da minha memória, ser levado à poesia de Francisco que eu já havia lido ano passado e pensar que pode dar certo, então, de certa forma. Então, assim como tudo tem seu começo, vamos ver o que sobra dessa festa e fim de fala, né, aqui. Bem, como primeiro slide eu trago a figura do Francisco, né, para quem não conhece ainda, e a capa do livro Haverá Festa com que Restar. Né? O primeiro slide diz, o amor é bicha instruída, foi quase isso que disse Drummond, não foi? Né? Já uma releitura e uma retomada a um poema, né, bem conhecido do Carlos Drummond de Andrade, que é O Amor Bate na Horta, para se ter um direcionamento de vocês a respeito do que essa poesia pode trazer como questão. Né? O Francisco Malman é um artista e pesquisador interdisciplinar, ele é de Curitiba, atua na intersecção entre poesia, dramaturgia, artes visuais, performance e crítica de arte. Ele publicou 3 livros, um deles é Língua, Pele Áspera, do ano de 2019, o mais recente é América, do ano passado, de 2020, e Haverá Festa com que Restar, que trago aqui, é o seu livro de estreia, publicado no ano de 2018, pela editora independente Uratal. Nesse início de diálogo, é fundamental perceber que a noção de futuro, produzida pelo título do livro, não está aprisionada a uma temporalidade linear. Esse haverá festa não somente como uma consequência futura, mas
mas e sobretudo como proposição de desorganização dos fatos, e também por isso comemoração da possibilidade de existência que é a vida. Dessa forma, o futuro proposto pelo poeta não se restringe ao amanhã que nós acompanhamos nos jornais, né? Ele, o futuro, é uma possibilidade de festa, e também um exercício diário, prática de autocuidado e celebração da vida e pela vida. O livro ele nasce pelas possibilidades de descentralização das autorias, apesar de ainda provir de um autor do centro-sul do Brasil, né? Mas, contudo, ele vem de uma fissura na ideia de predomínio das grandes editoras nacionais como único meio de quem escreve ser lido ou lida no Brasil, e especialmente pelo movimento da literatura contemporânea, mais marcadamente a poesia brasileira, em se expandir para outras subjetividades, né? Para que outros coletivos sejam ouvidos, para que a margem seja protagonista de suas histórias. Então é preciso conquistar pela palavra novos caminhos que pressionem e questionem esses mecanismos de poder que buscam determinar, inclusive, os nossos afetos. O livro ele se divide em 8 sessões de poema, de 1 ao 8, em numeração romana, e a primeira sessão está nomeada de A História do Amor. E trago o primeiro poema para vocês, que diz: Os meninos não amei quando eram meninos e queriam me matar. Amei quando não eram. Os homens não amo quando são homens e querem me matar. Amo quando não são. Bem, no poema nós temos um eu que se relaciona com meninos e homens como uma ideia de masculino, né? A voz do poema, como em desabafo, intercala passado e presente, no qual o passado se apresenta pela figura dos homens e o presente pelo dos meninos. Não, pelo contrário. O passado se apresenta na figura dos meninos e o presente na figura dos homens. Podemos perceber que, apesar da passagem do tempo, há duas constâncias no poema, né? O desafeto e a violência. A passagem do tempo revela que o comportamento agressivo permanece para esse eu, né? No desejo de morte desse outro, que se desassemelha do dito homem macho, né? Entre aspas, dos verdadeiros homens. Pergunta-se assim: o masculino é sempre esse ser estar violento com pulsão de morte? Que ideia é essa posta de masculinidade que, apesar de sentir afeto, percebe que algo está estranho, entre aspas, novamente, fora do lugar, e que, por raiva e talvez autorreconhecimento desse estranho em si, deseja eliminar o outro e que pode refletir em si mesmo esse outro, por exemplo. Vamos nos atentar aos versos. Amei quando não eram e amo quando não são. Se não eram meninos e não eram homens, eram e são quem? É um questionamento que a leitura poética traz, né? Não ser menino é ser menina, por exemplo. Não ser homem é ser bicha. O pensamento que produzimos em nossa sociedade como verdadeiramente masculino é a exata destruição desse outro que rompe com esse ideal heterossexual. Esse outro que pode ser, sim, inclusive feminino, ou uma construção outra que ultrapasse a binaridade de gêneros. Diz Foucault que reduzir todo o sexo à sua função reprodutiva, à sua forma heterossexual e aliada ao matrimônio, não se explica sem a menor dúvida os múltiplos objetivos visados, os inúmeros meios postos em ação nas políticas sexuais concernentes aos sexos, às diferentes idades e às classes sociais. O poder em nosso pensamento ocidental e colonial, ele subdivide-se em multiplicidades de correlações de força, né, como o Foucault exemplifica os aparelhos estatais, a formulação das leis e hegemonias sociais. Consequentemente, o que está fora disso deve ser punido, deve ser consertado. Então, pela leitura do poema, entendemos que comportamentos de masculinidade são repassados, né, são aprendidos, como numa ordem repassada dos homens para os meninos. Para Teresa de Lauretis, que é uma outra pensadora da teoria queer, as concepções culturais de masculino e feminino agem como duas categorias complementares, mas que se excluem mutuamente, nas quais todos os seres humanos são classificados e formam dentro de cada cultura um sistema de gênero, um sistema simbólico, um sistema que faz sermos lidos pelo que nós vestimos, por exemplo. Bem, ressalta ainda Caio Riscado, que é um dos pesquisadores da poesia de Francisco, que, nesse sentido, na leitura do poema, Francisco só é a bicha mirada de morte porque antes são os meninos e homens a representação do que a cultura hegemônica define como padrão. Então, é o padrão, por assim dizer, o centro, que determina e termina por definir a margem, né? Usualmente, fala-se que as bichas se diferem dos homens, né? E, mais uma vez, são elas as bichas que se diferem dos homens, que devem ser tomados como norma, como pela leitura do poema. Em inúmeros relatos de bichas, principalmente as afeminadas, muitas dizem ter sido nomeadas, xingadas e classificadas antes mesmo de se entenderem como bichas, antes mesmo de se entenderem as próprias sexualidades ou a fluidez de gênero.
Então, dessa forma, a universalização do que é dito como masculino e feminino em nossa sociedade reduz os indivíduos aos seus desejos, aos seus gêneros e manifestações sexuais. E qualquer sexualidade que dissidente à heteronormatividade, ela rompe e choca a matriz heterossexual, e por isso incomoda. Então, ainda da seção 1, a história do amor, eu trago o segundo poema, que diz: você me cortava ao meio para saber se alguma coisa mudava, mas eu continuava eu. Aqui, neste poema, novamente podemos ver um eu diante de um cenário de punição, dessa vez direcionado a um você, que pode ter múltiplas faces de acordo com os mecanismos de poder citado por Foucault, por exemplo. Há um direcionamento para um alguém que tenta dominá-lo, e melhor ainda, consertá-lo, né? Em um passado possivelmente não tão longínquo. Entende-se que esse eu bicho é cortado ao meio, entretanto, ambas partes de si permanecem iguais, pois são autênticas. Pois não há solução, não há essa mudança esperada. O corpo reflete o que é sentido por dentro. Então, diz o verso, mas eu continuava eu. A escrita dos verbos no pretérito imperfeito permite ainda a leitura de uma certa continuidade, né, uma ideia de continuidade. Esse eu, apesar da passagem do tempo e do corte feito, permanece o mesmo, bicha. Então, dialogando um pouco com Pierre Bourdieu, o sociólogo ressalta que ser homem implica-se um dever ser na sociedade, né, sob uma forma que é quase evidente em si mesmo e sem discussão. Então, para o sociólogo, o indivíduo macho, lido aqui no poema como esse você que corta o outro eu, talvez deva, em toda e qualquer circunstância, provar a sua masculinidade. Então, quantas e quantas vezes já vimos ou ouvimos um indivíduo macho que, independente das suas ações, tem que provar que ele é esse macho, né? Ou ele grita, ou ele é violento, de certa forma. Então, o Bourdieu discute a relação existente entre virilidade e violência, por meio da dominação masculina, ao ressaltar que essa virilidade, entendida como capacidade reprodutiva, sexual e social, mas também como uma aptidão ao combate, sobretudo no exercício de violência, como em casos de vingança, é também uma carga para o eu masculino. Bem, já quase caminhando para o fim, o último poema a ser lido está na seção 2, né? Se trocássemos as nossas feridas, e tem por nome Lição de Português. O poema diz: a minha língua quer dizer no feminino, ela quer o plural no feminino. A minha língua quer dizer muitas, sem que muitas signifique elas. Ela quer poder dizer elas, incluindo todas, que por sua vez eram todos, sem que para isso seja preciso o ou do todos. Ela quer pôr um X, a minha língua quer pôr um E, um A, no lugar do marcador. Ela quer desmarcar o ou do homem no centro da língua. A minha língua quer ser inteira feminina. A minha língua quer ser inteira infinita. Estejam preparadas. Bem, sabemos que um dos maiores dispositivos de poder é o discurso, né? Já que em nossa sociedade, por exemplo, nós determinamos o que é masculino e feminino pelas terminações nas palavras, predominantemente o O e o A. Né? Há um binarismo explícito no discurso nosso brasileiro. Né? No sistema binário, indubitavelmente o sujeito não heterossexual está na zona de abjeção. Esses esquemas regulatórios não são estruturas atemporais, são critérios historicamente revisáveis, né, que produzem e submetem os corpos. A Judith Butler, ela introduz assim o conceito de performatividade de gênero, no qual não deve ser compreendido como um ato singular, não é somente o eu, um eu, mas uma prática citacional reiterativa, né, há uma repetição, que pelo discurso faz com que nós, por exemplo, não questionamos algumas normas que são entendidas como certas, né, nós impostas aos nossos corpos, como um ritual. Por exemplo, o que você veste é entendido como você ser homem e mulher, por exemplo. Então, há esse ritual imposto ao corpo até o alcance de uma estabilidade desse corpo, que, como diz o poema, é um corpo masculino colocado no centro, esse padrão a ser reverenciado, né? O O no centro da língua. Diz ainda Caio Riscado que, embora recorra ao binarismo da linguagem, por vezes polarize as questões por meio do estabelecimento de instâncias que podem parecer fixas, por exemplo, as bichas de um lado e eles, os dominantes, do outro, Francisco não cai no erro de projetar uma unidade para nenhum dos lados. A identidade política talvez seja a única que ainda nos sirva, pois a diferença pode ser nossa máxima vantagem, nosso modo mais próprio de lutar pela liberdade em vida. Há uma violência em nossas palavras, como diz o poema, mas também há contra-ataque, e a poesia é uma delas. Butler frisa também que as normas regulatórias do sexo trabalham mais especificamente para materializar o sexo do corpo,
para materializar a diferença sexual a serviço de um imperativo heterossexual, da consolidação desse. O poeta busca, assim, furar essa ordem, trazendo uma nova lição de português para os falantes da língua. Ao mesmo tempo em que ele diz minha língua, os versos contrastam com uma lição que se mostra coletiva e plural, pois não cabe um centro masculino, e caso haja um centro, ele deve ser um centro outro, feminino, que reposiciona o masculino porque põe diante deste masculino outras performances, outros movimentos e outros sujeitos, sujeitos bichas, queers, viados, maricas, bichas travestis, etc. Por fim, a identificação e a nomeação dos agentes, eles, meninos e homens, como no início dessa fala, no primeiro poema lido, é sempre feita no plural. A poesia de Francisco não se seduz pela facilidade de limitar o opressor, mas precisa localizá-lo, porque reconhece ser inviável a existência fora da linguagem. Desse modo, assim como as bichas não cabem a uma só classificação, tampouco cabe reduzir homens e meninos a uma figura só de um inimigo, né? Um inimigo uno. Isso seria simplificar a complexidade da luta quando ela se dá cada vez mais na contemporaneidade, nesse novo século, pelas manobras dialógicas, né? Por mais paradoxal que possa parecer, o poeta se utiliza dos marcadores da língua para provar a sua própria ineficácia às nomeações. Por mais que saiba da necessidade de explodir a linguagem, suas categorias, como no verso a minha língua quer ser inteira e finita, nos diz o poeta, ainda é preciso provocar as estruturas vigentes da linguagem, perturbar a dureza do que é estabelecido, como no verso minha língua quer pôr um E e um A no lugar do marcador O. Ela quer desmarcar o O do centro do homem da língua. Portanto, parece que quando se descentraliza o masculino, as possibilidades podem ser mais infinitas. Bem, como algumas considerações finais, porque ainda nem é final de fato o trabalho, eu trago assim, a partir dos poemas do livro Haverá Festa com que Restar, a comunicação apresentou algumas leituras sobre o exercício poético dissidente de Francisco Malman. Por meio de uma perspectiva poética política, a homossexualidade no livro é posicionada como reivindicação do afeto entre homens e também como um enfrentamento do sujeito bicha diante da violência propagada pelo sistema heteronormativo vigente. Esse que edifica os verdadeiros homens, entre aspas, e que desperdiça a pluralidade, o prazer e a coragem, novamente aspas, dos homens quando não são homens. Bem, essas são as referências bibliográficas que eu apresentei e usei nesse trabalho. Agradeço muito. Obrigada, Antônio. Gente, eu desconhecia, né, esse autor, não sei se quem está assistindo aqui conhecia, eu realmente não conhecia, fiquei encantada. Olha que você trouxe alguns trechos, né, de, bom, 2 poemas, depois você me passa o contato do autor, Tudo bem. Enfim, e parabéns pelo trabalho. Depois, no final, a gente faz algum comentário, alguma observação, enfim. Então, parabéns pela apresentação. Dando continuidade, agora nós temos a Ângela Bárbara Lima Saldanha Rego, e eu, enfim, mas ela que vai falar, com a comunicação intitulada O Mundo é Meu Trama, a poesia transdesviante, de J. Mombassa, como resistência à colonialidade do ser. Então, Ângela, você também tem 15 minutos para apresentar o trabalho. Obrigada também pela inscrição no simpósio. E o tempo é seu. Obrigada, professora. Bem, eu primeiro vou perguntar para vocês se vocês já conseguem ver. Eu vou tentar apresentar a tela inteira, por isso pode ser que eu fique um pouco sem ver vocês. Deixa eu só ver aqui se já está. Conseguem ver já? Espera lá. Agora. Isso, agora sim. Pronto. Se der para ampliar, isso, pronto, certo? Vamos lá. Então, pessoal, oi, gente, bom dia. Meu nome é Ângela Saldanha. Eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade da UFMA, aqui em São Luís, e sou orientanda da professora Cristiane. Então, é um prazer
estar aqui com vocês. Sim, deixa eu só falar sobre o que eu pesquiso, né? Eu pesquiso sobre violência de gênero, relações de poder e educação sob uma perspectiva decolonial. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado O Mundo é Meu Trauma, a poesia transdesviante de J. Mombassa como resistência à colonialidade do ser. Né? Pois bem, então. Passou, pessoal? Sim. Sim? Pronto, ótimo. J. Mombassa se define como uma bicha não binária, nascida e criada no Nordeste do Brasil, que escreve, performa e faz estudos acadêmicos em torno das relações entre monstruosidade e humanidade, estudos queer, giros decoloniais, interseccionalidade política, justiça anticolonial, redistribuição da violência, ficção visionária e tensões entre ética, estética, arte e política nas produções de conhecimento do Sul globalizado. Retirei essas informações do site da própria artista, tá? Então, pessoal, a sua poesia pulsante, né? Só um minutinho. A sua poesia pulsante transborda os limites de seus escritos, pois é enunciada a partir de um corpo que desafia o status quo hegemônico, hegemonia essa que parte de um paradigma pretensamente universal, branco, binário e heteronormativo. A corpo política de J. Mombassa atravessou o Atlântico para, em terras lusitanas, afirmar, em movimento semelhante ao de Paul Preciado, em Eu Sou o Monstro que Vos Fala, que o corpo não binário latino, mais ainda nordestino do Brasil, gordo, racializado, pode e deve performar no ambiente acadêmico, que é um espaço eminentemente branco, e no cenário literário do norte global, podendo também tensionar os limites entre o humano que existe e o monstruoso que a colonialidade do ser impõe aos corpos que se originam do sul global. Eu vou ler para vocês agora excertos do poema, tá? O Mundo é Meu Trauma é o nome desse poema. Ele está nessa obra, que se intitula Não Vão Nos Matar Agora. O poema completo, ele pode ser encontrado na internet, bem facilmente, tá, pessoal? E depois disso, né, depois de ler essas partes selecionadas, eu vou tecer alguns comentários sobre ele, relacionando com os estudos decoloniais. Pois bem, então comecemos. Eu quis queimar a língua que me havia sido ensinada, essa língua na qual toda palavra está mancomunada com a reprodução de nossa ininteligibilidade. Somos, simultaneamente, tornadas incógnitas e levadas a lutar pela linguagem. Em homenagem a Conceição Evaristo, a gente combinamos de não morrer. Precisávamos também que eles estivessem combinados de não nos matar. São eles que morrem a gente, apesar do que a gente combinamos. Entretanto, o terapeuta, uma bicha preta, e tenho orgulho de dizer que procurei uma bicha preta como terapeuta, porque de repente senti que não dava mais e que eu estava me afogando. Postou um dia desses: você é maior do que o seu trauma. Meu namorado, paneleiro, em Portugal, é assim se diz bicha. E branco, que na contradição doce e densa, mágica e tensa das intimidades, propicia comigo afetos cúmplices, enquanto os fantasmas de dívidas e dores irreconciliáveis percorrem os cômodos da casa e se penduram na mobília. Postou a mesma coisa no dia em que eu fui acossada por uma senhorinha lusitana na rua. Ela chamou a polícia e eu disse: senhor policial, eu sou maior do que você. Eu sou maior do que todas as senhorinhas lusitanas que aprenderam a ler meu corpo como ameaça. Escrever a frase na pele do país não garante que cesse a luta contra a sensação de que sou eu que devo.
Isso não passa de uma forma de cortar o mundo, e o mundo é meu trauma. Porque se o mundo, que é meu trauma, não para nunca de fazer seu trabalho, então ser maior do que o mundo é o meu contra-trabalho. Eu achei que vindo aqui eu ia poder pegar o que é meu, mas eu não me vejo em absolutamente nada. Só encontro espelhos brancos e penduricalhos. Nada do que há aqui acerta a conta dessa dívida, porque essa dívida é impagável. Eu sou maior que essa matemática. Eu sou maior que o Serviço de Imigração e Fronteiras. Maior que todas as fronteiras. Maior que as filas de documentos, telefones ocupados, olhares tortos e saudações à bandeira. Fui tramada em extremos de força. E como a bicha mesmo disse, somos exterminadoras e exterminadas. Vida útil curta, fatalismo. Estamos sós na dor de nossas posições. Se por 2 segundos eu ponho a cabeça fora da espiral em que estou afogando, chego a uma conclusão imediata. Ou eu paro isso, ou isso para comigo. Mas quando um corpo negro para de funcionar, quem ou o que pode ampará-lo? E quando a gente quebra, que infraestruturas se precipitam? As do cuidado ou do descarte? Quanto tempo leva para sermos apagadas, depois que as palavras, linguagens e os gestos deixam de fazer qualquer sentido? O que sobra de um corpo negro quando ele próprio consente perder a batalha contra o mundo? Pois bem, pessoal, então eu vou voltar aqui para o começo do poema, eu fazer algumas considerações acerca da teoria decolonial, né? Então, já de cara, a gente percebe, né, que Jota critica frontalmente a linguagem, que a invisibiliza. A língua portuguesa impõe, de fato, sérios entraves às pessoas não binárias, como ela se declara, né? Na verdade, como elo se declara seria o correto, né? Pois, contrariamente ao inglês, não há, no nosso idioma, palavras neutras. Esse nosso idioma aqui, inclusive, no nome, é imposição da metrópole. É uma ferramenta da cis-heteronorma que masculiniza o sujeito, o objeto, e objetifica o queer, as pessoas trans, os intersexo e todos aqueles que desafiam seus padrões. No dizer de Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, há uma profunda falta de reflexão sobre a herança colonial e patriarcal tão presentes na língua portuguesa, que é, sobretudo, uma linguagem de poder. O mundo traumatiza Jota, pois diz a ela todos os dias que seu corpo não é capaz de produzir literatura. E, no entanto, ela resiste, assim como resiste Conceição Evaristo, homenageada por ela no poema. Grada Quilomba chega a confessar o medo de escrever, por não saber se as palavras que utiliza serão sua desonra ou sua salvação. O sociólogo jamaicano Stuart Hall afirma que ousar falar da barriga da besta, que é como ele denomina o norte global, é enfrentar o perigo de ser da margem e falar desde a margem ao centro, ou no próprio centro. A fala de Jota revela um discurso eminentemente marginal. São lembretes dos lugares onde pessoas como ela mal podem entrar, locais onde dificilmente chegam e pouco podem ficar. Aí eu vou lembrar aqui desse pedacinho aqui, quando ela fala dessa senhorinha lusitana, né? Então, são chamados locais de trânsito, locus fraturado de Maria Lugones, a ferida colonial de Mignolo, o entrelugar de Silvia Cusicanqui, a La Fronteira de Glória Anzaldúa. Tratam-se de espaços de poéticos criativos da resistência, que expressam a prática ou a praxis conceitual da decolonização, do ser, do saber e do pensamento latino-americano em movimento que tensiona das margens ao centro do norte global ou mina esse mesmo centro a partir de suas próprias entranhas. Escrever e reescrever suas histórias em primeira pessoa, vejam que o poema está todo com o eu lírico na primeira pessoa, significa
para os autores latino-americanos, mais do que um relato de experiências, é, sobretudo, um desafio e um exercício de resistência, no sentido de saber se pode a voz literária subalterna falar. É, parafraseando Carolina Maria de Jesus, acima de tudo, ousadia. Muito obrigada pela atenção de vocês. Vou colocar aqui só as minhas referências. Obrigada, gente. Obrigada, Ângela, pela apresentação. Gente, as apresentações não é porque o simpósio está coordenado por mim, mas estão maravilhosas, divinas. Não sei se a Ângela consegue. Ângela, obrigada pela apresentação, também trazendo, gente, que impacto, né? Essa escrita, aprendendo muito com vocês, eu acho que isso que é bacana, sabe? De simpósio, de conhecer, de ouvir outras escritoras ou escritores, enfim. Bom, gente, eu tinha até pensado em fechar o simpósio amanhã, mas como nós temos um tempo bom, então eu vou fazer a apresentação da minha comunicação, tá? E amanhã a gente encerra lá com os inscritos. Eu vou sair um pouco da contemporaneidade, nós vamos voltar a um debate no século XIX, né? Porque eu acho que tudo que está ocorrendo hoje tem também um processo histórico que acaba marcando, né, as escritas consideradas marginais. E trago o Sousandride, né? Sousandride, que é maranhense, mas ele é canônico? Bom, para alguns ele é, mas ainda continua uma incógnita, né? Então, acho que isso que é bacana a gente pensar. Eu venho num processo, gente, junto com o grupo, tem o Grupo Marginália, coordenado por mim, pela professora Flávia Benfatti, da Universidade Federal de Uberlândia, e quem quiser se interessar e participar de algum encontro, acontece a cada 15 dias de segunda-feira, então ontem nós tivemos já um encontro, né? E ali nós temos membros de diferentes áreas do conhecimento, né? Transitando. Mas, independente disso, eu acho que a gente sempre propõe uma espécie de revisão, né? Uma revisão histórica, uma revisão filosófica, uma revisão nas leis, né, Ângela? Sobre a ética e também sobre a literatura. Eu venho sempre trabalhando, gente, em diversos momentos, quando é possível, né, uma apresentação nossa em algum evento, trabalhando essa ideia de uma necessidade urgente da revisão da historiografia literária brasileira. Então, como vocês apresentaram, são vozes que não pertencem ao cânone literário brasileiro, que não percorrem pelas principais historiografias literárias brasileiras, né? A própria Conceição, que poderia aí, né, ter sido incluída na academia, e ela conseguiu apenas um voto. Enfim, a gente sabe das questões políticas, econômicas, ideológicas por trás de tudo isso, mas aquilo, né? Não é pelo fato dela não ser uma acadêmica que ela não é canônica para a gente, né? Ou seja, ela não é uma escritora importante. Mas esse movimento, gente, esse movimento de autores que acabam não sendo colocados ou encaixados, né, por uma estética, ou transgredindo conceitos e formas estabelecidos, esse é um processo que vem marcadamente, gente, pelo menos no Brasil, desde o Padre Vieira, né? Então, o Padre Vieira, nos seus sermões, ele já saiu um pouco ali, né, do próprio conteúdo, colocando em discussão o indígena, né, como ele mesmo diz, o preto, e daí a perseguição que ele sofreu. Bom, e aí no século XIX, eu falo muito do Maranhão, eu tenho um interesse muito específico, muito pontual sobre a literatura maranhense, surge o Sousandride, que em vida
ele teve uma espécie de reconhecimento, né? Mesmo ele tendo falido, né, economicamente, passado por todo esse processo, mas ele vem de família rica, né? Teve que vender muito dos seus bens, da sua fazenda, se eu posso dizer assim, em Alcântara. E ele desconstrói, gente, tanto a literatura romântica do período, quer dizer, ele não conseguia se encaixar, e eu acho que ele nem queria se encaixar nas propostas do próprio romantismo. Por quê? Quando a gente pensa na primeira geração romântica, a gente está com o pessoal de letras, já vem na nossa cabeça, né, o indianismo, a proposta do nacionalismo, enfim. E aí todo aquele ideal, né, que foi colocado, principalmente pelo José de Alencar, né, eu venho realmente batendo de frente com o José de Alencar, daqui a pouco os alencarianos vão me perseguir, né, porque ele constrói, né, uma identidade nacional em virtude de aspectos e características e um modelo eurocentrado, quer dizer, ele é aprovado, né, gente, pelo que o norte global, enfim, pelo que os europeus consideravam possível ser uma identidade nacional, sempre no invólucro do exotismo, enfim. Eu não vou entrar muito nessa questão, tá, gente, porque ela é um debate longo. E aí surge o Sousa Andrade, sobretudo com esse poema, que é um épico, que não é um épico, então, quer dizer, ele desconstrói até o gênero clássico épico, falando, né, sobre o Geza, né, o Geza errante. Então, é um sujeito latino-americano, né, por mais que a gente tente associá-lo, né, como um brasileiro, ou como um indígena brasileiro, enfim, como uma identidade nacional, ele é, na verdade, um sujeito pan-americano. Lembrem, estamos no século XIX, né? Há uma necessidade de se entender uma identidade nacional pós-independência. Isso não ocorre somente no Brasil, esse movimento ocorre em outros países da América Latina. E o Sousa Andrade, o que ele faz? Ele trata pela primeira vez e de forma inédita o sujeito pan-americano, o sujeito latino-americano. E ele vai transitando esse sujeito, né, que aparece nesse poema, um poema narrativo, uma narrativa, né, poética, porque tudo é uma transgressão de forma e conteúdo no Geza errante. E esse sujeito, ele transita entre o sul e o norte global. Então, percebam como o próprio Sousa Andrade, gente, ele viajou muito, né? Ele foi para Cabo Verde, ele foi para vários países, a formação dele é em Paris, ele foi para vários países latino-americanos, ele foi para os Estados Unidos, e ele estava no centro do capitalismo. Se a gente pensar, né, gente, desculpa, está com barulho aqui do micro-ondas. Se a gente parar para pensar, no século XIX, na literatura brasileira, a gente nem imagina uma discussão em torno, né, do capital, em torno da relação de trabalho, né, do trabalhador com o meio de produção, com aquele que domina a produção, né? Então, estamos ainda naquela, como eu posso dizer, numa literatura muito incipiente. Por quê? O Sousa Andrade demora 30 anos para escrever o Geza errante. Ele vai de 54, se eu não me engano, e vai até 84. E ele, nos lugares onde ele transita, ele vai escrevendo aí os cantos. São 13 cantos, alguns incompletos, infelizmente. Muitos das suas páginas serviram para embrulhar objetos. Então, encontrar os manuscritos do Sousa Andrade, e sem entender o que era aquela produção, pegaram, como a gente pega o jornal para embrulhar copo, prato, fizeram isso, né?
com a produção do Sousa Andrade. Então, é um descaso, né, no período dele, e, lógico, uma literatura totalmente incompreendida. Só que aí ele diz uma fala, acho que todo mundo sabe, que ele fala assim, bom, escrevo para os leitores depois de 50 anos, né, para daqui 50 anos. E eu acho que ele estava errado. Eu acho que ele estava errado quando ele afirmou isso. Porque eu acho que o problema não era a obra dele, mas os leitores. Os leitores brasileiros, num pensamento muito provinciano, numa sociedade extremamente atrasada, que não pensava e não questionava, gente, todas as questões sociais e políticas que já estavam ocorrendo na Europa. Então, Marx ali pensando, né, toda a ideia do capital. O próprio Sousa Andrade vivendo isso na Europa e nos Estados Unidos, quando ele vai para Wall Street, o centro, né, até hoje, do capitalismo mundial. E ele traz isso no Guerra Errante. Eu vou mostrar para vocês rapidamente alguns versos. E ele vai questionando isso. E quando o Sousa Andrade coloca que ele está escrevendo para leitores de 50 anos, na verdade, gente, é o atraso dos leitores, porque ele está no seu tempo. Ele está discutindo questões políticas, econômicas, sexuais não, gente. Bom, também pode ser sexuais, enfim. Sociais, que estão ali, né, em discussão no norte global. Então, quer dizer, o sul global ainda estava ali naquela transição, né? Bom, não vou nem falar da África, que ainda passou por muito tempo como colônia, enfim, europeia, mas o Brasil naquele processo ainda de se entender. Mas o nosso processo de entender uma identidade nacional estava ainda totalmente vinculado, gente, ao pensamento europeu. E o Sousa Andrade, ele acaba provocando isso, né? Provocando esse entendimento, porque nós somos, para ele, latino-americanos, né? Nós temos toda a ancestralidade dos povos originários, e ele vai dialogando, ele vai falando das comunidades nos Andes, ele passa pela Amazônia, ele vai falar dos indígenas maranhenses, sobretudo no canto 2, né? Então, ele vai trazendo toda essa discussão local, nacional, mas que acaba também percorrendo de maneira inédita, né, as culturas indígenas fora do Brasil. Então, por exemplo, eu vou trazer alguns versinhos para vocês. Deixa eu colocar aqui. Não está bonito igual o de vocês, tá, gente? Os slides. Tudo bem aí? Estão enxergando? Sim, professora. Está aparecendo. Só para vocês terem uma ideia, gente, depois eu vou ampliar. Essa imagem, que não é da capa, enfim, né? O Guês, a primeira edição, publicada em Londres. Só aí você já percebe a dificuldade, talvez, de publicação no Brasil, sabendo que a imprensa maranhense, a tipografia maranhense do século XIX era, assim, algo que superava todas do Brasil, né? Então, a gente já coloca aqui como destaque. Bom, eu tenho aqui alguns versos do canto 1, lembrando, gente, que o Guesa é um poema enorme, tá? Dividido em 13 cantos, e os cantos são muito grandes, então, realmente, não dá para a gente trabalhar, e não é nem a proposta aqui da comunicação, né? Como é poesia, né, e outras margens, é pensar nessas vozes aí, que estão sendo retomadas, talvez não como deveria, mas trago aqui. Então, por exemplo, ele começa, então, os primeiros versos desse poema longo, assim: eia, imaginação divina, os Andes, vulcânicos elevam cumes calvos, circundados de gelos, mudos, alvos, nuvens flutuando,
Que espetáculos grandes! Gente, quando a gente pensa num cenário romântico, sempre tem, né, esse elemento da descrição da natureza. Percebam como o Sousa Andrade aqui ele já rompe com o que imaginamos, né, um cenário paradisíaco brasileiro, né, as florestas, aquilo que foi colocado por Gonçalves Dias, por José de Alencar, e aqui não. Ele já está tratando, né, da magnitude, da beleza, né, dos Andes, ou seja, não é nem uma região pertencente ao Brasil. Lá, onde o ponto do condor negreja, cintilando no espaço como brilhos d'olhos, e cai a prumo sobre os filhos do lhama descuidado. Onde, deserto, o azul sertão, formoso e deslumbrante. Arde do sol incêndio, delirante, coração vive em céu profundo aberto. Então, percebam que nós temos aqui uma espécie, né, quase um narrador, trazendo esse local paradisíaco, né, o sol, as cores, né, gente, que acabam aparecendo muito na América Latina. E aí nós temos aspas, vamos ver o que surge. Nos áureos tempos, nos jardins da América, infante adoração dobrando a crença ante o belo sinal. Nuvem ibérica em sua noite a envolveu ruidosa e densa. Percebam que esse uso das aspas, ele quebra, né, toda aquela harmonia, né, da natureza, do espaço, do cenário, e, de repente, nos jardins da América, né, nessa beleza toda natural, infante adoração surge, é a nuvem ibérica. O que é a nuvem ibérica? Né, são as naus se aproximando dessa beleza e, sobretudo, trazendo um cenário noturno, olha a simbologia, né, de uma escuridão, e que rompe com o silêncio dessa natureza, ou com o som, né, propício daqueles elementos, né, da natureza, e acabam sendo o quê? Envolvidos com ruídos. Cândidos incas, quando já campeiam os heróis vencedores do inocente índio nu, quando os templos se incendeiam, já sem virgens, sem ouro reluzente, sem as sombras dos reis filhos de Manco, viu-se que tinham feito e pouco havia a fazer-se. Num leito puro e branco a corrupção que os braços estendia. E da existência meiga, fortunada, o róseo fio nesse albor ameno foi destruído. Como ensanguentada a terra fez sorrir ao céu sereno. Foi tal a maldição dos que caídos morderam dessa mãe querida o seio, a contrair-se aos beijos, denegridos. O desespero se imprimi-los veio. Que ressentiu-se verdejante e válido o floripôndio em flor, e quando o vento, mugindo, estorce o doloroso, pálido, gemidos se ouvem no amplo firmamento. E o sol, que resplandece na montanha, as noivas não encontra, não se abraçam no puro amor. E os fanfarrões de Espanha, em sangue edênio, os pés lavando passam. Né? Então, como não é uma presença portuguesa, olha, mais uma vez, essa originalidade, né? Mas é uma colonização da Hispano-América, né? E como realmente a presença desse colonizador espanhol, gente, foi assim, extremamente violenta, acabando com a cultura inca, asteca, e é isso que ele vai tratar aqui, né? Dessa invasão. Então, ao mesmo tempo, o Sousa Andrade, ele vai pensando todo esse processo triste da colonização ibérica, né? Não somente pensando o Brasil,
né, com os portugueses, mas também com a presença espanhola, ele está questionando, né, essa presença que é colocada como, e trouxemos a civilização, a presença civilizatória do europeu, né, o pensamento universal do europeu que salva, né, e trouxe cultura, trouxe uma religião para um espaço que não existia. E o Sousa Andrade, gente, ele vai desconstruindo tudo isso, né? Por isso, na sua época não foi bem compreendido por questões políticas, né? Enfim. E para finalizar, gente, que eu acho que eu já me prolonguei, o canto 10 é batizado do Inferno de Wall Street. Gente, estamos no século XIX pensando, o Sousa Andrade traz, né, o centro do capital, quer dizer, o centro do mundo. O que ocorre no sul global, né, não é só por meio de um imperialismo britânico no século XIX, enfim, mas também já estamos nas mãos, né, desse capitalismo norte-americano. Então, olha que interessante como ele coloca no canto 10. Então, o Geza percorrendo, né, os espaços do sul global, latino-americano e do norte global. O Geza, tendo atravessado as Antilhas, cresce livre dos cheques, ou seja, saindo das Antilhas, ou saindo do espaço latino-americano, talvez estou livre de uma colonização, né, de um processo de silenciamento. Vamos ver. E penetra em New York Stock Exchange, quer dizer, você está numa mudança de conteúdo social e político. A voz dos desertos. Orfeu, Dante, Enéas ao inferno desceram. O Inca há de subir. Ogni speranza lasciate, che entrate, quer dizer, gente, no italiano, Swedenborg, há muito por vir. Então, olha como ele vai dialogando com símbolos importantes de uma literatura clássica e renascentista, e que há uma esperança, né, inca surgindo. Cheques surgindo risonhos e disfarçados, né, em railroad managers, stock jobbers, pin brokers, quer dizer, todo aquele linguajar que tem a ver muito com aquele espaço, né, nova-iorquino, enfim. Apregoando Harley, Erie, Central, né, Pensilvânia, 1 milhão, 100 milhões, 1.000 milhões, Young é Great, Jackson, Atkinson, e etc, etc, etc. Quer dizer, para o leitor brasileiro do século XIX, será que isso teria algum sentido? Né? Ele vai colocando em xeque, né, que, na verdade, estamos nas mãos não só do colonizador, até porque estamos já independentes, mas de uma colonização econômica, vinda do norte global, sobretudo dos Estados Unidos. Bom, gente, eu chamo a atenção para a linguagem, para a estrutura, para o rompimento de fundo e forma, pensando na literatura, e como o Sousa Andrade, gente, ele foi extremamente original, né? Estando aí à margem com os seus versos, e até hoje muito incompreendido, confesso para vocês, tá? Eu acho que deu para vocês entenderem aonde que eu estou querendo chegar. Começo com o Sousa Andrade, mas há outros escritores que eu também estou desenvolvendo. E eu acho que agora a gente pode abrir para uma discussãozinha, para um debate, para algumas perguntas. O que vocês acham? Alguém gostaria de começar? Algo que chamou a atenção de vocês nas apresentações? Tá todo mundo tímido, né? Gente, aqui a gente já está super...
Então eu vou começar falando. Eu sou assim, quando a professora fala assim, alguém quer começar, aí eu faço assim, 1, 2, 3, 4, 5, se ninguém fala, eu falo. Então vai, Porque Ângela. aí eu fico com vergonha de deixar a professora no vácuo. Pois bem, então... adorei estar aqui, gente. É muito, sabe, uma quebra de paradigma para mim, como a professora deu sinais aí. Eu sou do direito, não sou da literatura, mas eu já estou com mais da metade do corpo tendendo para a literatura, pensando seriamente em entrar mesmo, mergulhar de cabeça nesse universo. E, enfim, me encontrar num ambiente em que eu percebo que o incômodo a respeito do viés colonial da língua portuguesa não é só meu, é muito bom. Essa tensão, né, de você se entender na contemporaneidade, se entender deparando com uma língua que mais restringe os movimentos, né, as tensões, assim, os devires da evolução humana, e você se sentir nessa jaula e querer sair dela e encontrar um Sousa Andrade que já vem falando disso e que meio que entrou nessa máquina do tempo para dizer, vocês vão precisar de mim, vocês vão me compreender daqui a 50 anos, né? Então, isso é muito mágico, é muito mágico. Eu acho que todos os trabalhos que eu vi aqui serem apresentados têm muito dessa coisa do falar a partir desse lugar subalterno, dessa margem, e falar de si, né? Então, esse falar de si, eu acho que é uma voz de todos nós, que é uma voz literária também, não é só uma voz acadêmica, não é só uma voz que a gente sabe que o espaço acadêmico, como eu falei na minha apresentação, ele é eminentemente branco e excludente. Então, não nos reflete. Isso é uma herança. Esse espaço acadêmico ele é uma herança da colonialidade. Como não lembrar dos filhos dos senhores de engenho que iam estudar em Coimbra, que iam estudar em direito, medicina? A gente sabe que até hoje essas duas profissões se arvoram o direito de serem chamados de doutores, sem serem doutores, né? Então, a gente tem essa colonialidade forte nessas profissões e praticamente se sentem como deuses na terra, né? E não problematizam esse lugar, assim, por que eu sou chamado de doutor? Por que, como a professora Cristiane sempre conta essa história, eu peço licença para contar, quando ela foi numa feira em Bacabal, a pessoa que está atendendo ela na feira chama, e aí, doutora, quanto vai querer hoje, né? Enfim, de tomate, de cebola. Por que isso? Porque essa discrepância tão grande que nos distancia ainda mais desse nosso povo, do povo sofrido, que não se reconhece como de direito de pertencer a esse espaço, né? Então, esse espaço, para além do acadêmico, é o espaço literário e essa interseção de coisas, essa interseção de pessoas, a permissão de uma Carolina Maria de Jesus na academia, a permissão de uma Conceição Evaristo, né, que rompeu essas amarras aí, que entendeu que somente através do estudo e do mesmo se intrometer nesse ambiente é que ela seria ouvida. E mesmo assim, né, vimos aí, como a professora mencionou, ainda cheia de interrupções, no caso, de interrupções e proibições para que ela estivesse naquele ambiente da Academia Brasileira de Letras, né? Então, gente, é isso, era isso que eu queria falar, queria ressaltar também que todas essas vozes desviantes, elas meio que brincam, problematizam, retorcem a língua portuguesa, que eu teimo em chamar de língua brasileira, né? Acho que a professora pode falar melhor do que eu, porque já estudou lá em Portugal, mas não tem nada a ver, né? A nossa língua é a língua brasileira, né? E ainda assim, que brasileiro, né? O nosso país é continental, é enorme, enfim, já falei demais, vou entregar aí para os colegas para a gente conversar. Obrigada.
Obrigada, Ângela. Que, na verdade, quando o Sousandrade ele fala 50 anos, ele é incompreendido até hoje. Porque o brasileiro, volto a dizer, ele não se acha latino-americano. Né? Ele realmente se sabem disso, né? Isso é lugar comum. A gente olha para a Europa, né? E dá as costas para os amigos. E o Sousandrade, no século XIX, não. Ele abraça, né? Ele vira as costas para a Europa e abraça a América Latina. E é isso mesmo, gente, porque a gente chama de língua portuguesa, foi instituído, mas há um movimento antigo, viu? De mudar a gramática para a língua brasileira. Né? Esse movimento aí, não sei quando, ou talvez isso ocorra, né? Mas é aquilo, quando as meninas, né, a própria Larissa e a Alexandra, elas colocam lá as expressões em Urubá, que não tem tradução, né, para o português ou para o inglês, enfim, gente, isso é aquilo, é muito cultural. Né? Como é que você dá conta de determinada realidade, né, querendo traduzir ou adaptar a própria linguagem? E, na verdade, o que todos trouxeram, né, é esse jogo da linguagem, né? A linguagem que não dá conta dos diferentes sujeitos, né, dessa pluriversalidade. Eu acho que isso que é a nossa bandeira, né? E eu acho que os trabalhos são muito bons. Espero que vocês entreguem os artigos, né? O trabalho completo, porque eu acho que vai ser uma fonte, né? Para aula, para sala de aula, muito interessante, né? E a Deise também trouxe quer dizer, está viva, está no Maranhão, e a gente conhece mais como que é o nome dela? Deise, tá aí? A gente conhece, professora. A gente conhece mais a Rita de Cássia como professora universitária, né? Mais esse conhecimento dela do que poeta, até porque você trouxe uma obra de 83, depois, maravilhosa, por sinal, e depois ela vai publicar só em 2007. Então, será que o que foi esse silenciamento? Né? Foi a formação dela em filosofia? Foi a vida acadêmica que sugou esse lado criativo? Né? Então, eu acho bacana. O Antônio que trouxe, eu não conhecia, o Francisco Malman, achei assim uma escrita ácida, né? Muito forte. Estou assim, Antônio, encantada. Depois, se eu tiver o contato, eu quero falar com o autor, né? E a Ângela, que traz também aí a Jota, né? Bombaça. Ela é de Pernambuco? Ela é professora, só um minutinho, que eu estou aqui dando uma presença numa aula ao mesmo tempo, mas já tirei aqui. Ela é do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, atualmente, ela tá em Lisboa, e ela faz diversas performances, né? Muito interessantes. Trabalha, ela age com o corpo, né? Para além da voz, né? É uma performance. Eu achei completa. muito interessante a experiência que ela traz de Portugal da senhorinha. Eu vi em vários momentos as senhorinhas lusitanas sendo racistas, assim, no ônibus. É uma coisa assim, só estando lá para você ver e, enfim, né? E essa perseguição, né, com o brasileiro. Sim, sim. Eu peço até licença para contar uma situação que uma amiga minha está vivendo agora. Ela vai para o pós-doc agora em Aveiros, lá em Portugal, né? E ela é uma professora da UFMA. Não sei se alguém daqui é do jornalismo e conhece, o nome dela é Rose Ferreira. Ela é da comunicação. Inclusive, ela é professora no programa de pós-graduação de psicologia, né, no mestrado. E ela está saindo para esse pós-doc, ela é uma mulher negra, né? E ela está tendo vários entraves, né? Primeiro veio uma primeira lista de documentos, ela preencheu essa lista, conseguiu todos os documentos, autenticou, carimbou, tirou cópia de tudo que precisava, enviou da forma como eles queriam. E
uma vez firmada toda a parceria com a universidade, tudo e tal, ela está tendo diversos problemas agora com o consulado, né, com a imigração, para que ela consiga sair. Ela, inclusive, já está atrasada. E ela confessando para mim, né, dizendo que, minha amiga, tu acha que o que eu estou passando aqui é um racismo? Eu digo, Rose, ninguém é melhor do que você, ao longo da sua vida, você que foi bolsista em escola particular aqui em São Luís do Maranhão, ela estudou no Colégio Santa Teresa, que é um dos colégios mais elitistas, né, da ilha de São Luís, e ela sabe, por experiência própria, que o que ela vive, o que ela está vivendo agora é, sim, racismo. Então, o reconhecimento disso, até pela própria pessoa que vive isso, e como algumas pessoas gostam muito de usar essa expressão que eu abomino, em pleno século XXI, porque a gente sabe que a gente não vive uma evolução, né? Essa ideia do evolucionista é mais uma ideologia do que propriamente um fato. Ela sabe, ela sente na pele as dores do que é você migrar, do que você atravessar essa fronteira para estudar no exterior, para estar nesse lugar que não é um lugar que não te quer. Te aceita, mas não te quer, né? Então, o fato de eles estarem nessa recalcitrância e vai e volta, e aí como é que é... Enfim, é o que Glória, é o que a Lélia Gonzalez falava, né? É você, de fato, desafiar e penetrar nesse lugar mesmo, né? Se impor, né? E agora o lixo vai falar, né? Como a Lélia Gonzalez falava, né? E numa boa, porque a gente ainda tem que ficar numa boa. Você tem que entrar, ainda tem que entrar muito caladinho, né? Porque senão você é recusado e te mandam de volta para cá. É muito isso, né? Sim, é isso mesmo, Ângela. E outras experiências, né? Alguém mais quer comentar? Quem apresentou? Bom, então acho que é isso, né? Eu gostaria de falar algo. Oi, Antônio. Então, rapidamente, eu queria agradecer a oportunidade de trocar ideias com vocês. Foi Ângela maravilhosa, a Jota, eu não conhecia ela mesmo, então eu vi assim, obviamente são pessoas diferentes, mas o Francisco também tem essa visão da poesia arte, né? Ele é performance, então ele usa o corpo. E professora, o Francisco, ele está no Instagram bem ativo e no Facebook, né? Ele vem dessa geração de poetas que interage muito com seu público, leitor e leitora, né? Então é muito fácil de achar ele no Instagram, por exemplo, né? Caso volte, não sei se voltou, já está fora do ar um pouco, né? E uma observação que eu queria colocar, quando o Souza Andrade fala a respeito dessa latino-americanidade que é negada, bom, eu sou de Belém, né, do norte do país, e moro aqui em Santa Catarina já faz uns 4 anos, assim. E assim, só uma experiência de vivência é que aqui há uma negação bastante forte do que de um espaço em que era indígena antigamente, né? Então, assim, é muito reforçado no Sul a ideia de que aqui sempre foi, por exemplo, um espaço europeu, né? Aqui é muito, muito característico isso, assim. Por exemplo, eu sou um homem branco, né? Então, geralmente, eu não sou lido como paraense ou do norte, as pessoas se espantam quando eu falo, eu sou geralmente lido como uma pessoa do sul, mas é forte essa característica de negação de um Brasil, assim, que eles colocam geralmente como lá em cima, né? Eles têm dificuldades de dizer o que é norte e nordeste, então, para eles, nós somos o de cima. Então... É interessante o negar uma história em que eles só se conectam com o outro, que é o europeu. Sendo que aqui, né, nós sabemos a história e como é reforçada a ideia de que não houve, por exemplo, um anterior, né? Houve sempre essa ideia de colonização e é muito forte aqui. Então, só um ponto de vista meu sobre esse Brasil que é tão continental e tão diferente, né? Mas é sempre colocado algo como um discurso superior. E sempre é esse outro que nega a si mesmo, né? Então, é isso, assim, a experiência. Um pouco. E Santa Agradeço. Catarina ainda, né? Que é o estado, acho que é o pior do Brasil, né?
que realmente assume que lá é pior, o pior, né? Bom, não vou falar sobre Não, mas estatística de algo, votação, é verdade. Mas algo que eu mas tenho colocado é que nós, né, como vistos de cima, temos que fazer uma recolonização, de certa forma. O Brasil é nosso também, né, de todo mundo que nasceu aqui é. Então, faz parte também esse deslocamento nosso para cá, para eles conhecerem a gente também, porque assim, se não depender desse deslocamento de sujeitos, tipo, a gente vir para cá, eles não sabem. Isso é um fato. É como se a gente não existisse mesmo. Especialmente o Norte e o Nordeste, né, esse é o foco principal, eles não aprendem sobre nós, sabe? E o contrário é interessante, porque a gente sabe da história deles, tipo, a gente sabe sobre Farroupilha, sobre as outras coisas, etc. E eles não sabem nem a região que a gente é. Então, assim, eles aprendem a não saber de nós, de certa forma. Então, a gente tem que vir para cá, né? Assim, mesmo. ocupar os Também. espaços, né? Exato. Obrigado, viu? Era isso. Imagina, adorei, Antônio. Professora, Oi, Larissa. eu gostaria de parabenizar todos os colegas, as apresentações foram maravilhosas e eu queria deixar uma pergunta, né? De que maneira nós temos lido o mundo? De que maneira nós estamos lendo, né, o estado em que nós vivemos? E deixo essa pergunta justamente porque, no contexto do nosso simpósio, eu penso que nós precisamos, né, ultrapassar as margens. E aí eu retomo, não sei se vocês conhecem, mais um texto de Barthes, é O Prazer do Texto, em que ele fala sobre a segunda margem. É muito interessante quando ele retoma essa fala sobre o prazer do texto para mostrar que a margem seria aí o lugar no qual se encontram escritos de grande relevância. É muito interessante pensar no contexto de Roland Barthes, né? E eu acho que é isso, eu acho que nós precisamos, dentro da própria margem, né, ultrapassá-la, mostrar que essa margem também pode entremear todos os espaços, espaços que são considerados de grande relevância. E hoje, assim, ter tido contato com outras apresentações foi muito bacana, porque eu penso também como outras categorias estão inseridas na literatura e na linguagem. Então, a própria linguagem neutra, eu acho que a gente precisa pensar o seguinte, que a língua não é estática, né? A língua, ela não se trata só de regras. Existe um trabalho com a linguagem que envolve corpo, que envolve raça, envolve classe, gênero, e assim como o espaço. Então, nós não podemos limitar a linguagem, nós não podemos limitar aquilo de que nós fazemos uso, né, cotidianamente. E hoje esse simpósio contribuiu muito, né, para que nós repensássemos a maneira, né, como nós temos lido o mundo e como nós estamos lendo. Acho que é isso. E daí a importância das pesquisas, né, gente? Mas saindo também do âmbito acadêmico, né? Levando esses resultados para as escolas, para o vizinho, aquilo, né, que a gente estava discutindo ontem, né, Ângela? A Deise também. As comunidades, né? Formando as nossas comunidades, em casa, na escola, na vizinhança e assim por diante, indo aos pouquinhos. Antes de todo mundo sair, tem um recadinho aqui da monitora, né? 10h30 teremos uma mesa redonda, poesia medieval, com os professores Geraldo Fernandes, da Federal do Ceará, e o Márcio Muniz, que é espetacular, eu conheço o Márcio, né? Que é do Instituto Federal da Bahia. Então, espero que vocês tenham um tempinho para acompanhar. E eu queria tirar foto, eu não sei se a monitora pode tirar, fazer um print, se der para todo mundo abrir. Ah, a Ângela também falou aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos nos organizar. Se der para todos abrirem, né? A Deise, a Suzy. Deixa eu... Não estou conseguindo enxergar todo mundo. Se der, abram aí, gente. Deixa eu ver quem mais que está aqui.
Maria Jaqueline, Deisiane, Wesley, se der, podem abrir, gente. Se não der, tudo bem. Então, vamos? Pronto? Nem sei, a gente fica aqui pousando, não sabe se deu certo, se não deu, enfim. E também deixar a gente fica aqui, né, fazendo sorriso de paisagem. Pronto? E também quero convidá-los para amanhã, teremos um segundo momento aqui do simpósio, teremos Natureza e Linguagem Poética, Elementos Metafóricos no Erotismo Feminino, em Olga Savari, de Marcela Trindade. A Maisinha vai apresentar Quanto Vale a Existência, Espaço, Território, Cidade, Pertencimento em Litania da Velha, da Arlete Nogueira. A Florbela Espanca vai aparecer aqui, né, poetisa portuguesa, com a apresentação da Carmelinda, Carla Carvalho e Silva. Possibilidades Político-Poéticas, A Favela Vive, então, do Marcelo Amaral. E Poesia como Instrumento de Resistência, do Eduardo Costa. Então, estão convidados também para vocês participarem amanhã do debate. E, gente, bom dia, bom evento para todos, e agradeço a participação. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, Tchau, pessoal. gente. Obrigada, professora. Beijinho. Tchau, Beijinho. Obrigada, professora. Tchau, gente.